Fala galera, Mari por aqui, como é que vocês estão, meus musers? Gente, quem mais preza muito por estar confortável sempre? Eu sim. Vocês sabem, né, que a Insider é a nossa parceira aqui no Eu Conto, Você Conta. Só que assim, gente, eu tenho um negócio que eu não posso ficar com roupa que fica me pegando muito. Eu gosto de ficar confortável, sabe? E agora que eu tenho as minhas roupas com o super poder da Insider, eu não tenho mais problema nenhum. Eu acordo de manhã, visto minha roupa, vou treinar, vou gravar, vou passear. Quando eu chego em casa, nem parece que eu passei o dia inteiro com a mesma roupa. Eu já contei para vocês que a Insider tem uma tecnologia maravilhosa que faz com que as roupas não esquentem, não fiquem com cheiro, que elas desamassem no corpo e a roupa dura muito mais. Eu tô amando. Se você é como a gente aqui, que também preza pela praticidade e qualidade, sem ficar naquele dramazinho de ai, qual look eu vou usar? Agora não tem mais desculpa, hein? Entra aí no site da Insider, garante as suas roupinhas com superpoder também. E é claro, para os nossos ouvintes aqui, para os nossos musers, tem um desconto especial com o nosso cupom Eu Conto ou Você, tudo junto, em caixa alta. E o link da Insider com o nosso cupom você encontra aqui na descrição desse episódio, tá? E para os musers que não moram no Brasil, saibam, a Insider também tem o site dela que entrega pro mundo todo, tá? É Insider World. Eu vou colocar aqui também o link para quem mora fora do Brasil, que eu sei que tem muita gente que escuta a gente mora fora do Brasil, poder também usar o nosso cupom e garantir os mesmos descontos. Beijo, Insider! Mas então, eu conto ou você conta? Bom, musers, bora então para a história da Elisa. A Elisa, ela conheceu um gringo que mora no Brasil. E os dois conheceram pela internet. Esse cara aí a gente vai chamar de John. E o John sempre respondia os stories dela ali, as fotos, com esses emojis fofinhos, sabe? Coraçãozinho no olho. Só que tomar a iniciativa para um bom papo mesmo, só depois de vários meses nessa dinâmica online. Quando finalmente eles começaram a engajar mais num papo, numa conversa, os dois descobriram que eles eram vizinhos e moravam a poucos minutos um do outro de distância. Empolgados com essa coincidência, finalmente ele convidou a Elisa para sair. Desde o começo, por mensagem, tá? O John falava que adorava a energia da musa, que ele precisava daquela energia na vida dele, que ele queria ter ela por perto, que ele queria comemorar o aniversário dele com ela, fazendo planos futuros que assustavam um pouco ela, porque eram coisas cedo demais para serem ditas. Eles ainda nem tinham se conhecido pessoalmente. Quando marcaram o date, foi algo informal. Eles foram em alguns dates, esses dates informais eu digo tipo passear no parque, tomar um café, ir na praia, não sentar para comer uma refeição, sabe? Aquele combozinho mais romântico. Até que o John convidou para um primeiro date real oficial, com direito a show de comédia e jantar romântico logo após. Eles até dividiram a sobremesa, creme brulee delicioso. Foi tudo absolutamente perfeito. O John foi um cavalheiro. Ele abriu a porta, pagou a conta, se mostrou extremamente interessado na vida dela e em tudo que a Elisa falava. Um sonho, né, meninas? Fala sério. O John até fez uma pergunta para ela. Como uma mulher como você pode estar solteira? E a Elisa rebateu. Eu vou namorar um cara que eu sinto que esteja à minha altura. Os meus pais têm 35 anos de casamento. Eu não aceito nada menos que esse tipo de amor. Parece que depois dela falar isso, ativou uma chave no John de querer conquistar ela a todo custo. Pelo menos foi a impressão que ela teve. Depois do jantar romântico do date real oficial, ele logo foi falando, quero te ver no dia seguinte, amanhã já. E eles combinaram de se ver então. Porém, no dia seguinte, no horário marcado, o John desapareceu. Ele deu um chá de sumiço nela e foi aparecer horas depois. A desculpa?
Desculpa, eu dormi. Se é que podemos chamar de desculpa, porque na verdade ele não pediu desculpas, ele só avisou que ele tinha dormido e já mudou de assunto, desconversou. A nossa musa falou: Não, calma lá. Eu não gostei dessa atitude. Você fez eu ficar esperando, não me avisou que não vinha. Aí então, o John, além de pedir desculpas para ela, também enviou para Elisa um lindo buquê de flores. Depois dessa, o coraçãozinho dela deu aquela amolecida de leve. Foi aí que ele começou com aquela coisa de dizer: Ah, a gente vai namorar, Elisa. Você só não sabe ainda. aqui, a Elisa quer deixar algo bem frisado. Ela tá há anos solteira e muito bem. Ela ama a solitude dela. A última coisa que ela tá procurando, preocupada nesse momento, naquele momento, era estar no relacionamento. E aí, quando os caras falavam pra ela, Ai, porque a gente vai namorar. não era uma coisa que ela se iludia muito, sabe? O John, por sua vez, já estava chamando ela por apelidos e falas carinhosas. Coisas como Vem aqui ver seu namorado. ou Bom dia, meu amor. ah, isso, com 4 dates, tá? Só pra lembrar vocês que eles não tinham nada. E mesmo assim, sem ter nada, algumas questões começaram a aparecer. Começou assim. O John queria sair com a Elisa todo dia. Todo dia, gente. Segunda, terça, quarta, quinta. Não tinha esse negócio de, ai, vamos se ver só final de semana. Ela não dava prioridade pra isso, nem era a prioridade dela, porque além de trabalhar e ter uma rotina bem regrada, a Elisa nunca gostou de sair na semana. Essa rotina do trabalho dela é uma coisa que não ia mudar. E isso ela já deixou bem claro pra ele desde o começo. Se você quiser me ver, a gente vai se ver aos finais de semana. Mesmo assim, ele implicava muito e dizia: Ah, mas como a gente vai construir um relacionamento se você não me vê de dia de semana? Eu quero uma pessoa que tenha disponibilidade para mim. ai, 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 meu povo, olha essa red flag aqui, balançando lá no alto do pole. A Elisa, gente, ela tentava ser paciente, era o começo, eles estavam se conhecendo, e ela explicava também, né, as coisas que ela achava legal, que ela não achava legal, até que vieram as ligações. O John preferia falar no telefone, então ele começou a ligar do nada para Elisa. Só que ele gostava de ligar durante o expediente dela de trabalho, nos piores horários, sei lá, 9 da manhã, 10 da manhã da segunda-feira. E lá vai a Elisa mais uma vez explicar para esse alecrim que ela trabalha e não pode ficar toda hora falando no telefone. E estamos falando aqui de um cara adulto, tá? Mais de 30 anos. Apesar deles se darem bem, a musa sentia que tinha alguma coisa nele que não descia nela. Ô Elisa, o nome dessa coisa aí é intuição, viu, mulher? Gritando para que você corra pro lado oposto do lado que ele tá indo. Esse John era um cara intenso. Deu para perceber já, né? Em um mês ele já estava querendo ser incluído na vida dela em absolutamente tudo. E essa intensidade costumava assustá-la. O tempo foi passando, as coisas melhorando, ou pelo menos pareciam que iam. A nossa musa, ela relata algumas coisas bem tensas que aconteceram. Eu não vou falar todas, mas eu escolhi algumas aqui que eu achei mais importante. Mas antes de continuar, eu só queria deixar um alerta gatilho, gente, porque eu esqueci de falar no começo, tá bom? Mas vai ser uma cena aqui específica, então eu quero deixar um alerta gatilho de abuso. Se alguém estiver escutando e quiser passar, vão ser 15 segundinhos, tá bom? É o seguinte, teve uma vez, por exemplo, que foi a primeira vez, inclusive, que a Elisa dormiu na casa do John. Ela estava dormindo, já tinha caído no sono, dormindo juntos ali na mesma cama, quando de repente ela acordou com o John tentando enfiar a mão dentro da calça dela. E não foi uma vez não, tá? Foram várias vezes naquela mesma noite. Pra mim, o nome disso aqui é abuso. Nesse pé aqui, gente, já é não e já é corre, assim, já era, né? Mas não foi o que aconteceu aqui, infelizmente.
Porque no outro dia, quando ela tentou comentar com ele e falar que ela não se sentiu confortável com a situação que tinha rolado, sabe o que ele fez? Tentou reverter o negócio do avesso. Ele disse que a Elisa estava acusando ele de ser um estuprador e que ele não ia admitir esse tipo de mulher na vida dele. Ô, gente, quem não tem que admitir alguma coisa é ela, né? Olha, eu vou falar pra vocês, tá difícil, essa história aqui me pegou demais e essa parte aqui com certeza é uma das piores. Uma outra característica que incomodava muito ela sobre o John é que além de beber e de fumar muito, ele fazia uso de maconha. E não é que a Elisa tem alguma coisa contra, ela não tem nada contra quem usa ou maconha. Porém, gente, no caso do John, era um vício muito intenso. Para vocês terem ideia, teve uma vez que no meio ali do vuki-vuki, ele falou Para. porque ele queria ir fumar maconha e depois ele voltava. Olha só, ele precisava só de um que ele ia estar revigorado. E isso no meio ali do ato, tá? No meio mesmo. Fazendo com que eles se desencontrassem muitas vezes em brisas bem diferentes de corpo e mente, o que deixava a Elisa desconfortável também. A resposta, quando ela tentava conversar com ele sobre as questões que a incomodavam, eram sempre as mesmas. O John falava: Porque você é muito difícil de lidar. Porque você briga demais. Porque você reclama demais. nunca ele, sempre ela. Vocês aí devem até estar se perguntando: nossa, Elisa, mas era só coisa ruim, como é que você tá aí nessa relação ainda? Esse homem te odeia, minha filha. Não. A Elisa disse que os dois tinham uma química muito boa na hora do sexo. Os dois conversavam de todos os assuntos de forma bem objetiva, bem lógica. E além de dar apoio, ele também dava carinho. Ele supria essa parte carente ali da vida dela. Com o tempo passando, o John queria agora oficializar essa relação. Mas para isso acontecer, a Elisa deixou claro que eles ainda precisavam alinhar muitas coisas que não estavam dando certo. O John pediu então paciência. Ele iria melhorar, mas não seria do dia para a noite. Nesse dia, até acendeu uma luz de esperança dentro da Elisa, sabe? Parecia mesmo que ele estava disposto a mudar por ela. E nesse mesmo momento, ele sugeriu até, gente, que no dia seguinte, ali daquela conversa, os dois fossem na igreja que o John frequentava, porque tinha muito tempo que ele não ia e tal, e ele sentia que estava precisando dessa recarga na igreja. Como a Elisa estava querendo, nesse momento, também engatar alguma coisa mais séria, e percebeu, né, essa atitude dele como algo legal, ela viu que poderia dar certo, né? E ela topou. Ela topou a igreja. A Elisa sentia que ele estava precisando, sabe? E ela ficou até feliz com o tanto que ele estava disposto a melhorar por eles. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque tem uma parte que a Elisa fala que ela topou ir à igreja, porque ela sentia que o John estava precisando. E sabe o porquê ela disse isso, gente? Porque uma coisa que eu não falei pra vocês é que o John é um cara que ele acredita muito em energia feminina e masculina. É aquele cara que acha não, né, gente? Ele sabe que o homem também tem o seu papel na relação. Então, ele sempre pagou absolutamente tudo. Eu não tô falando que esse é o papel do homem, tá, gente? Eu tô falando da visão que o cara tem do mundo. O John era do tipo que não gostava de falar de problemas financeiros ou ficar falando de problemas na empresa que ele tinha. Só que de um tempinho pra cá, ele vinha um pouco mais estranho. E a Elisa percebeu que ele estava meio, sabe? Meio xoxinho, meio tristinho. Talvez essa ida à igreja não seria algo só por eles, mas algo que iria ajudar tudo o que estivesse acontecendo de ruim, que parecia que ele estava com alguma coisa que ele estava carregando mesmo, mas ela não sabia dizer o que era. Enfim, como eu falei, ela topou ir para a igreja, né? No dia seguinte, na hora de ir para a igreja, chega uma mensagem no celular da Elisa. Era o John, cancelando. Dizendo que depois ele explicava. Mas, se ela quisesse, eles poderiam se ver mais tarde. Eu só sei que ela ficou muito puta com a forma que ele lidou. Ele não ligou, gente. Ele não explicou, sabe? Ela também nem respondeu mais. No outro dia, a Elisa ligou pro querido. Ela
ligou para ele. Ele ainda não tinha nem mandado nada. Vocês lembram que ele ficava de love bombing, gente? Ficava mandando mensagem, ficava todo emocionado. Ele estava um pouco diferente. Depois do dia que ele deu o bolo nela na igreja, ele começou a virar uma pessoa diferente ali por mensagem. Quando ela ligou para ele, né, para falar que ela não tinha gostado, dele ter cancelado, enfim, ele só respondeu que eles poderiam conversar mais tarde e, pasmem, depois dessa última mensagem, a Elisa ganhou um ghosting de 8 dias. O John sumiu por 8 dias. Isso porque um dia antes ele estava falando da relação deles e o quanto ele queria ficar com ela, o quanto ele queria que essa relação desse certo, fosse pra frente. E a Elisa... Ai, sério, que piada esse cara, né? Passou 8 dias chocada com essa atitude dele. Ele era literalmente o cara que achava ruim se ela demorava 2 horas para responder uma mensagem. E como assim ele me deu um ghost de 8 dias? Inaceitável. Quando o John voltou dessa viagem que ele tinha ido, que ele foi para uma outra cidade, tá? Eu não expliquei aqui, mas é uma viagem que ele foi para uma outra cidade. E quando ele voltou dessa viagem, a Elisa novamente, ela, não ele, reparem, ela ligou e disse o seguinte: Olha, você tem mais de 30 anos. Eu não sei como é que você lida com as suas relações, mas eu gosto de ter responsabilidade afetiva e acho que pelo fato de estarmos quase namorando, as coisas deveriam ser encerradas de outra forma, não acha? Porque, gente, estava tudo muito estranho. Cadê aquele cara que não ligava mais, não mandava mensagem? Era como se os dois nem se conhecessem direito. E isso foi da noite pro dia. O cara tinha pedido ela em namoro, gente. Foi batendo uma ansiedade na Elisa porque ela queria saber o que estava acontecendo. Ela não via sentido naquilo. Qual que era o motivo dessa mudança repentina? O que tinha acontecido? Bom, finalmente, hora da conversa. Os dois sentaram e conversaram. Sabe qual foi a desculpa do John para tudo isso? Ele disse que as coisas estavam muito difíceis na empresa. A empresa estava indo de mal a pior, dando prejuízo, cheia de dívidas. E ele não estava sendo a melhor pessoa no momento para dar carinho, para dar amor. E que também não sabia quando que ele ia estar melhor emocionalmente. Ok, pelo menos conversaram, né, gente? Falou, não deixou ela no escuro. Agora a Elisa sabia o que estava rolando. Ela escutou tudo e ainda ficou com dó pela situação. Dó, né? Ela julgando, mas na verdade o cara só estava com um problema muito grave. A empresa era tudo para ele e poderia até perdê-la se continuasse dessa maneira. Só que, naquela mesma semana, a Musa também ia viajar para a mesma cidade que ele tinha ido na semana passada. Lembra que eu falei para vocês que ele tinha ido viajar? Então, agora era a vez dela. Coincidentemente ou não, ela iria para a mesma cidade. E coincidentemente ou não, era o mesmo lugar que o John tinha família, estava lá sempre, e ele também estaria lá no mesmo período. Sabe o que é o mais estranho disso? Foi que em nenhum momento, durante esse papo que eles estavam tendo ali, o John chegou e falou: Vamos nos encontrar? Não. Ele não fez esse convite para ela de se verem na viagem. Ele falou das lamentações dele e é isso. Não deu muita abertura. Só que aí a Elisa aproveitou essa conversa e perguntou. Tá, você tá com outra pessoa? Ele ficou assustado, falou que não estava entendendo o porquê da pergunta. E ela continuou. Ó, até então você disse que não ficava com ninguém. Se você estiver ficando, ok. Só que eu não sou otária. Você tem agora a minha melhor versão. Mas espera pra conhecer o outro lado. Eita! Mais uma vez ele desconversava ali, não falou nada sobre essa fala dela e disse que na verdade estava indo para essa viagem para ficar com a família. Essa foi a única explicação que ele deu. Nesse dia, quando a nossa musa foi embora da casa dele, ela foi com aquele aperto no coração, sabe? E ela foi embora, gente, com dó,
tá? Ela saiu de lá com dó do querido, por toda a situação que estava acontecendo com ele. Beleza. Os dias passaram. Chegou a hora da Elisa viajar. Ela arrumou a mala, foi, estava lá na viagem. Alguns dias depois, ela viu que o John tinha chegado por lá também. E ele postou uma foto. Nessa foto, gente, quando a Elisa estava dando uma stalkeada, porque sim, é claro que ela estava dando uma stalkeada nele na internet, né? Tinha um comentário de uma menina nessa foto aí dele. E acendeu um negocinho ali dentro da musa, sabe? Tipo uma voz falando: clica aqui, clica aqui. Gente, quando a Elisa clicou no perfil dessa menina, ela disse que foi como se ela tivesse entrado num portal pro inferno. Palavras dela. Ela percebeu ali que ela estava ficando com um cara narcisista pra dizer o mínimo. Vocês lembram quando o Alecrim sumiu por 8 dias? Não mandou mensagem, não respondeu. Eu nem preciso dizer pra vocês o que ele estava fazendo nessa viagem, né? Ele estava passeando com a tal menina. Tem foto dela, dessa moça, em todos os lugares que ele também postou foto. Inclusive tem até um vídeo dos dois andando de bike na orla, sabe? Só que dando uma distância assim pra não perceber que estavam juntos mesmo. Essa menina aí, inclusive, seguia alguns amigos dele. Com certeza, né, gente? Se ela segue os amigos, eles já conhecem ela. Talvez até tenham saído juntos com os amigos dele também. Sabe aquele dia que esse traste olhou no olho dela e falou que queria ir até a igreja para investir neles como casal? Pois bem, ele já estava conversando e marcando de encontrar com essa menina na viagem. Gente, ele já sabia que ele ia encontrar com a menina. Tava tudo certo, esquematizado, ele estava falando com outra e marcando de ir na igreja para investir nos dois como um casal que agora iria namorar. No dia seguinte ele sumiu. O nível de frieza e psicopatia desse cara foi chocante para ela. Ele conseguiu elaborar toda uma história de como a empresa dele ia de mal a pior, quando na verdade o problema tinha nome e sobrenome. Porque sim, gente, era mentira a história da empresa estar indo mal, está dando prejuízo. A Elisa ficou muito mal, ela chorou muito e ainda se sentiu pior ainda por ter ficado com dó desse Alecrim. Parte dela até desconfiava que alguma coisa estava errada com esse cara. Mas a gente às vezes não vai, né? Não quer aceitar que a pessoa seja tão escrota assim. A Elisa viu que o John e essa moça realmente estavam juntos na outra cidade. E desde então, ela que deu o ghosting nele. Ela que sumiu. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! Na verdade, eles nem se falaram mais. O John nem sabe que a Elisa sabe dessa história. No início, quando ela descobriu, ela teve, claro, uma vontade de xingar ele até a 15ª geração. Só que depois ela percebeu que ela já tinha perdido muito tempo e gastado muita energia com essa história. Então, deixou pra lá. Mas se a Elisa tá sendo honesta com ela mesma, tudo isso não deixa de ser muito frustrante. Ela deixar pra lá não apaga, né, o que aconteceu. E ela ainda escreveu assim: Eu sou ouvinte desse podcast. E o que mais tem são histórias de machos que não prestam. Mas aí vem a ajudinha que eu queria de vocês. Para isso, vamos voltar aqui bem rapidinho no tempo, lá pro primeiro date dos dois. Aliás, pros primeiros dates dos dois. Lembra que eu falei para vocês que às vezes eles faziam alguns dates informais? Iam no parque, iam na praia. Pois bem, no terceiro date dela com o John, ele contou para Elisa que uma menina que ele ficava viu os dois nesse date, tirou uma foto dos dois, da Elisa e do John, e ligou para ele mais tarde para pedir satisfação, porque ele estava, né, na rua, num date com alguém. E ele contou isso para Elisa. Isso aqui já, né, gente, vocês sabem que a mulher já sabe que isso aqui já tá cheirando errado. Quando ele contou isso, ela não deu bola, até porque ela não tinha intimidade com ele na época para ficar perguntando o que era. Mas hoje, a Elisa percebe que pode ser que ele fez com essa menina que tirou a foto a mesma coisa que ele fez com a Elisa. O mesmo modus operandi. Talvez o John ficava com essa menina, começou a se afastar dela daquele jeitinho ghost, deu uma desculpa e, no caso, a desculpa era Elisa.
Então a Elisa acha que ele tem o mesmo modus operandi para todas as meninas que ele se envolve. Lembra que eu falei também que eles dividiram uma sobremesa, um creme brulee delicioso? Então, por que isso é importante? A Elisa me disse que o John tá com essa menina que ele, entre aspas aqui, né, traiu ela. Eu botei entre aspas porque ela disse que eles não eram namorados, mas, né, toda a situação aqui, eles tinham um relacionamento, sim. Então, ele fez essa troca aí, né, que o que para Elisa parece que ele já tinha trocado também uma outra menina por ela, enfim, ele só continuou esse ciclo. E aí tirou algumas fotos, a menina, né, tirou algumas fotos num date que eles foram, postou na internet, e a Elisa foi lá pra olhar, a legenda da foto era bem assim, ó. Você tem o coração mais puro que eu já conheci. A Elisa acha que ela quis escrever puto, né? Você tem o coração mais puto que eu já conheci. E nessa foto aí, dava pra ver que eles estavam dividindo uma sobremesa também, um creme brulee. Que foi a mesmíssima coisa que ele pediu para ela no primeiro date, né, deles. Essa informação também é mais uma das informações que faz ela acreditar que ele tem esse modus operandi para conquistar as meninas. Que tudo que ele faz é extremamente articulado e que parece que ele nunca vai estar com uma mulher só, sempre buscando ali steps para supri-lo, né? Ela passou por todas as etapas com ele e, sinceramente, ela está muito feliz de ter se livrado dessa. Isso tudo virou um grande aprendizado, né? E também uma história para contar. Mas o que ela quer saber mesmo é se vocês compartilham dessa mesma opinião, que ele também usa esse modus operandi com outras meninas e que ele é esse cara que vai continuar nesse ciclo aí de repetição por onde ele passar. Ah, deixando bem claro aqui, tá? A Elisa tem 200% de noção de que ele é o FDP da história. Ela não tem nenhuma rivalidade feminina com a menina. Até porque, né, gente, ela não tem culpa nem fez nada de errado. Ela até pensou em mandar uma mensagem para essa menina para avisar do caráter dele. E a gente chegou a conversar na época, eu falei, olha, eu acho melhor não. Se você já escolheu se afastar e não gastar energia, deixa, cada um vai aprender aí, né? Só que ao mesmo tempo, agora, refletindo, agora mesmo, eu penso um pouco diferente, porque, gente, se vocês voltarem um pouco na história, teve uma cena de abuso, eu considero um abuso. E isso talvez era passível de você falar para uma outra pessoa que ele tá se envolvendo ou não. Não sei também, agora eu tô meio assim. Eu vou deixar essa opinião com vocês, porque esse cara é péssimo, né? Pra mim ele é um narcisista, um psicopata, um abusador, enfim, um tudo de ruim, ele é um traste. E ele com certeza vai continuar repetindo esses padrões. Eu sinto muito que isso aconteceu com você. No mais, a Elisa quer deixar um recado que é: percebam e não ignorem as red flags. Porque ela viu, ignorou, e hoje ela sabe que essa situação poderia ter sido pior. Ou talvez ela nem tivesse passado se ela escolhesse, né, ter seguido e escutado a intuição dela. O fato é, os dois não se falaram mais, não vão se falar mais, mas essa dúvida aí do modus operandi e de tudo que aconteceu também dos fatos ainda resta na cabeça dela. E essa história é muito recente. Tem, sei lá, coisa de 1 mês, 2 meses que aconteceram. Então já sabem, né? Mandem os conselhos, opiniões, mensagens de apoio, outros ângulos do que vocês acham que pode, né, ser, ter acontecido, enfim. Eu espero vocês e a Elisa também, porque ela realmente mandou para ter uma outra opinião. As coisas estão muito frescas ainda na cabeça dela e vai ser legal ver vocês falando sobre o assunto com outro olhar. Tá bom, meus amores? Um beijo e até já já! Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!